Você já se sentiu coração amargurado? Você já questionou Deus por algo que tem acontecido na sua vida e você não compreendeu? Você já se sentiu que Deus parecia estar contra você? Situações assim são até comuns nos relatos que a gente tem, nas conversas que a gente tem, por algo que tem acontecido e que talvez a gente não compreenda a situação. Eu quero compartilhar com vocês uma história que revela justamente essa situação, quando parece que Deus não nos ouve, ou quando estamos passando por algumas situações desafiadoras ou difíceis, como é que a palavra de Deus pode nos ajudar a lidar com essas circunstâncias e essas situações? A história que eu quero compartilhar com vocês está registrada no livro de Ruth, mas eu quero focar em Noemi, na sogra de Ruth, né? E como Deus foi conduzindo, cuidando do seu coração, para que ela pudesse lidar com esse sentimento. A ideia desses encontros, desses vídeos que a gente tem feito aqui, é para que a gente possa olhar para a palavra de Deus e buscar aqui orientação, ensino, consolo, esperança. Então, são textos ou situações que são compartilhadas dentro do contexto da congregação. Esse texto especificamente de Ruth, ele apareceu na leitura da Trienal. O texto aqui de Ruth, ele é muito interessante, porque o que aconteceu com Noemi, né? Noemi diz aqui no capítulo 1 que ela estava amargurada, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Depois ela vai dizer que não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, que significa amargurada, porque o Senhor não ouviu minhas orações, o Senhor dá testemunho contra mim, porque o Senhor me afligiu. E essa é uma situação, né, que, como a gente, né, percebe, não tão distante da realidade que a gente vive, das situações que estão diante de nós. Mas vamos entender um pouquinho por que Noemi ela chega a colocar isso, em que contexto ela coloca. A gente sabe que Noemi, junto com a sua família, né, que Ebimeleque e os seus dois filhos, Malom e Quilion, eles saíram de Belém e foram para Moabe, uma região que não era do povo de Israel, mas porque Belém estava passando num período de muita fome. Isso é registrado, isso acontece no período dos juízes, onde não se tinha rei ainda, que governava o povo de Israel. Essa história ela tem vários aspectos interessantes. O que acontece quando chega lá, a gente não sabe as razões, Ebimeleque morre, mas ela fica com os dois filhos. Eles se casam com duas moabitas, a Orfa e a Ruth, mas passam-se 10 anos, não tem filhos, ela não tem netos, também os dois filhos vêm a falecer. Só ali já dá para entender um pouco da sua amargura. Não sei se talvez alguns de vocês já passaram por isso, talvez não nessas circunstâncias, mas situações parecidas, onde muitas vezes a gente sai de uma região e vai para outra, às vezes sai de um país e vai para outro para tentar mudar de vida por algo difícil que está acontecendo. Todos aqueles teus planos, projetos, eles acabam não acontecendo o quanto você tinha imaginado e você se frustra, você fica chateado e chega ao ponto de você até questionar Deus. Por que Deus que você permitiu com que isso acontecesse? Parece que Deus está contra nós por algo que tenha acontecido, por algo que tenha feito. E justamente isso que parece que está acontecendo com Noemi. Noemi está se sentindo amargurada por Deus ter tirado a sua família. Quando ela decide voltar, né, para Belém, ela fala para as suas noras, fiquem aqui. Não é que Noemi não gostasse das noras, né? Mas aqui acontece que seria muito difícil 3 viúvas viverem naquele contexto. Então fiquem com as suas famílias, deixem as suas famílias cuidar de vocês. Apesar de Orfa não querer, ela retorna, mas Ruth permanece, fica. Aqui nesse contexto, a Ruth tem uma expressão, seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei. Aqui demonstra um aspecto de fidelidade. Até esse texto, ele é muitas vezes utilizado em contextos de casamento, né? Porque onde você for, eu também irei.
Claro que é numa relação, né, assim, né, de família, mas de nora para sua sogra. Mas essa amargura, mesmo Ruth dizendo isso e permanecendo ao seu lado, não deixando sozinha, não tira a amargura do seu coração. Noemi ainda não entende muito os planos de Deus, aquilo que tinha acontecido e por que tinha acontecido dessa forma. Mas ela retoma. E aqui é um ponto importante. Questionar ou colocar essas angústias ou fazer os porquês da vida não significa que a pessoa não tenha fé. Porque é interessante, porque por mais que o termo Deus não apareça aqui nesse texto, né, no sentido próprio de Deus falando, ele está por trás de toda essa história, conduzindo toda essa história. E especialmente cuidando de Noemi e do coração e da vida de Noemi, especialmente ao deixar ao lado de Noemi Ruth. Se a gente seguir um pouco e prosseguir, a gente não vai olhar os detalhes dessa história, mas o que significa que, ao retornar para Belém, eles são resgatados. Tem um resgatador, que é o Boaz. Boaz compra todas as terras de Abimeleque, se casa com Ruth e, então, eles têm um filho chamado Obed. E aqui eu gostaria de destacar um aspecto, né, olhando da perspectiva de Noemi. Né? As mulheres antes tinham falado, né, saudado Noemi, e Noemi tinha dito, não me chamem de Noemi, mas de Mara, amargurada. Agora dizem lá no capítulo 4, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Eu fiquei pensando, claro que ela tinha perdido 2, o seu marido. Nunca algo substitui outra coisa, ainda mais filhos. Quem perde um filho sabe que um outro filho não substitui. Mas o que a gente percebe através desse versículo é que Deus não abandonou Noemi. E se por acaso você sofreu algo muito grande na sua vida, saiba que Deus não te abandonou. Ele está ao teu lado. Mas Ele não impede com que o sofrimento ele esteja presente ou ele aconteça. Muitas vezes a gente vai ter no texto bíblico, por exemplo, Jesus falando, no mundo vocês vão sofrer, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Ou quando Jesus fala para os discípulos que ao enviar para todas as nações, lá no período da ascensão, no momento da ascensão, vão a todos os povos do mundo, né? Batizem, ensinem, né? Façam que igual, mas eu estarei com vocês. A gente sabe que esse período dos discípulos e da igreja foi um período de muito sofrimento. A vida cristã, aquele que confia no Salvador Jesus, né? Aquele que confia em Deus, sabe que as dificuldades elas estão presentes, mas a maneira como Deus nos ajuda a lidar com as dificuldades é que faz toda a diferença. Deus não criticou Noemi por estar com seu coração amargurado, mas o conduziu a olhar para aquilo que de fato transforma e muda. Porque se a gente for entender essa história, Noemi, agora, né, essas mesmas mulheres falam assim, nasceu um filho para Noemi. Para Noemi, ela recebeu esse resgate, ela foi consolada, ela foi amparada. Aquilo que foi tirado dela, a família, agora foi restaurado. Só que não só a Noemi foi cuidada e restaurada, mas Deus preservou para que a promessa do Evangelho continuasse firme. Aquela promessa que havia sido dada desde lá de Adão e Eva e foi continuamente dita e repetida, agora se concretiza por meio de Obed. Quem era Obed? Obed se tornou o avô do rei Davi. Por que essa história está sendo contada? Porque no final do livro de Juízes diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, estava uma grande dificuldade, confusão. Mas Deus ele conduz para que viesse um rei e esse rei seria Davi. E por meio de Davi, Deus estava conduzindo para a gente receber o Salvador. Então essa história aponta muito mais do que apenas para Noemi e Ruth, mas aponta para aquele Deus que preserva o Messias, para que hoje a gente pudesse celebrar a esperança, não só para esta vida, mas a esperança eterna.
Que essa história pode também nos ensinar e nos conduzir, nos auxiliar a refletir. Deus, Ele cuida do teu coração. Muitas vezes a gente se sente cansado, amargurado, triste. Muitas vezes a gente coloca muitos porquês, mas de fato Deus não nos dá muitas respostas em relação a isso. O que Deus promete é estar conosco, Deus promete é nos cuidar. O que Deus promete é nos amparar através de situações ou pessoas, né, que estão ao nosso lado, mas especialmente Deus nos promete para que a gente olhe sempre para o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o que de fato é o nosso restaurador, é Ele que é o nosso resgatador, é Ele que é o nosso salvador. Se você está se sentindo triste ou amargurado, coloque isso em oração e deixe Deus cuidar de você. Tenha uma semana cuidada e abençoada pelo bondoso Deus. Fique com Jesus e até nosso próximo encontro.